Quem precisou abastecer o tanque de combustível nesta semana sentiu assim um pequeno alívio, pequeno no bolso, mas os preços, gente, ainda estão em forte alta nos últimos 12 meses. Bom, é assunto que em ano de eleição está preocupando todo mundo. O governo está buscando formas ali de tentar diminuir o preço dos combustíveis na marra, no braço, como abrindo mão de impostos. Para entender aí o que vai acontecer com os preços e também os impactos na economia, a gente conversa com a Juliana Damasceno, ela é economista e pesquisadora da FGV IBRE. Juliana, tudo bem? Você me ouve? Ouço sim, boa tarde. Muito boa tarde para você, obrigada. Juliana, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de você entrar no ar com a Priscila Yasbeck, a nossa analista de economia, e ela trazendo aí um pouco da ideia, da dimensão que o impacto dessa crise internacional, com a OPEP pressionando para elevar o valor do barril do petróleo, pode ter aqui no Brasil. A minha pergunta é simples, né? A gente sabe que o dólar e o preço do barril do petróleo refinado tem um impacto brutal sobre o valor que a gente paga na bomba. Essa tentativa de mitigar, de minimizar o preço, abrindo mão de arrecadação, é uma via segura para se apostar e dois, deve ter um efeito de fato assim no preço final do combustível? Olha, ela não é segura justamente porque não é possível garantir o efeito final do preço lá na ponta da cadeia para o consumidor. Como você mesmo mencionou, o objetivo que está tendo agora com essa proposta para zerar impostos é frear a pressão dos preços, no caso dos combustíveis, sobre a inflação. Mas a gente não pode ignorar que essa política de preços atual da Petrobras, ela depende desses dois fatores que você muito bem mencionou, que é o câmbio e também o preço do petróleo, do barril do petróleo, que é definido lá no mercado internacional. Essas coisas elas não estão completamente sob o nosso controle. É fato que o câmbio responde sim à nossa política interna, seja ela fiscal, seja ela mais abrangente no campo econômico, mas o preço do petróleo, do barril do petróleo, ele não está sob nosso controle. E, inclusive, as expectativas hoje é que ele chegue a patamares bastante elevados, perto ali dos $100, e com essas pressões que a gente tem visto se reforçando no cenário mundial, pode ser cada vez mais provável. Desse ponto de vista, a gente não consegue garantir que, de fato, toda essa redução de tributo que está sendo discutida nas PECs que tramitam, seja na Câmara, seja no Senado, de fato se reflitam em diminuição do preço final para o consumidor. Então, desse ponto de vista, a gente não pode dizer que é de fato seguro. De outro lado, a gente não pode dizer também que é a melhor proposta, a melhor forma de fazer essa atuação tentando impactar preços. Isso porque o governo, hoje em dia, já prevê para 2022 um déficit de quase 80 bilhões. Então, quando você está prevendo que você não vai ter dinheiro em caixa, ou seja, você tem as suas despesas acima das suas receitas e ainda assim propõe uma desoneração, ou seja, você abre mão de receber receita, você só acentua o problema. Porque toda vez que a gente não aponta uma nova fonte de receita ou não corta um gasto para promover uma renúncia, você está criando dívida. E essa dívida ela vai ser emitida a juros cada vez maiores, porque a deterioração do cenário fiscal ela é precificada pelos agentes que exigem juros maiores. Então, existe uma conta aí extra, adicional, que a gente não está falando, que é a conta dos juros, que vão surgir também e vão ter que ser pagos com recurso público. Vamos conversar então com a Priscila Yasbeck para entender um pouquinho. Pri, tá aí? Oi, isso, oi, Pri, volta pra cá, explica, Parecida. conta tudo pra gente. Legal. Não, eu queria aproveitar a presença aqui da professora Juliana Damasceno e perguntar um pouco mais sobre essa questão das contas públicas. Sei que ela é especialista em contas públicas. Professora, o que eu tenho escutado de alguns economistas, de analistas, é que, por um lado, tem esse argumento que a senhora colocou, que ao colocar uma PEC, alguma medida que tente conter o avanço dos combustíveis, isso pode gerar um impacto em arrecadação, por isso seria interessante se essa medida fosse restrita ao diesel, porque o diesel já é um combustível que ele afeta mais a inflação, custo do frete, transporte público, então seria uma medida um pouco mais razoável, mas também tem uma outra visão, até do Centro Brasileiro de Infraestrutura, de que diante desse aumento de preços e de um volume alto de arrecadação dos governos estaduais e também
do governo federal em 2021, sim, os governos deveriam fazer algo para tentar conter os preços dos combustíveis para ajudar a população. Inclusive, até o Adriano Pires, lá do CBI, ele fala que esse impacto que o ministro Paulo Guedes falou de 100 bilhões de reais de perda de arrecadação com aquela PEC mais ampla é um impacto exagerado, porque poderia ser um pouco menor se não fosse uma isenção total, mas só uma redução dos tributos. Eu queria saber, diante desse impasse que a gente tem, que a população está sofrendo muito com esse aumento de preço dos combustíveis, o que seria razoável ser feito para conter os preços e o que é espuma política, o que é medida eleitoreira nessa discussão toda? Essa redução de tributos, da forma como ela está sendo proposta agora, ela tem um viés, um caráter eleitoral bastante importante. Como você mencionou, o resultado de 2021 ele foi muito positivo e surpreendente até. Tivemos, de fato, uma arrecadação extraordinária, recolhimentos atípicos. A nossa arrecadação no nível federal ficou cerca de 300 bilhões acima do que a gente esperava no início do ano passado, em relação ao que foi, de fato, arrecadado no ano fechado. E isso tudo parece que a gente está realmente com os cofres cheios e passa a percepção de que a gente pode, sim, colocar em prática uma medida como essa que faz com que a gente deixe de arrecadar 70, 50, 100 bilhões de reais. A realidade, porém, é outra. A gente não pode acreditar que para 2022 a gente vai ter os mesmos fatores que ajudaram a nossa arrecadação no ano passado. A gente teve uma arrecadação recorde em diversos meses porque tivemos ajuda da inflação, ajuda do câmbio, ajuda do preço das commodities. A gente não pode torcer para que a inflação de novo seja alta esse ano. São coisas que a gente não deve, de fato, comemorar e pedir que se repitam esse ano. Então, esse é o primeiro ponto. A gente não pode, de fato, garantir que esse resultado positivo do ano passado vai se repetir para esse ano. E o segundo ponto é que a gente precisa cuidar do nosso dever de casa, O câmbio, ele só vai lá para cima caso, de fato, a gente não demonstre toda essa responsabilidade com as contas públicas num momento como esse. Toda vez que a gente emite dívida e emite dívida mais caro, a gente está aumentando um custo da política, A gente está se endividando para bancar um custo da política que se encerra em 2022. A gente só consegue zerar imposto uma vez, a gente não consegue zerar imposto mais do que uma vez. E perder esse efeito, deixar ele ir pelo ralo, é bastante preocupante, principalmente numa situação social que a gente vive, com diversas demandas, e a gente sabe que durante o período de eleições essas demandas são ainda mais agudas. Juliana, Tainá Fafan falando agora com você aqui de Brasília. Eu queria saber o seguinte, o senador Jean Paul Prats, ele que é o relator dos 2 projetos que devem caminhar essa semana no Senado Federal, ele avalia que os projetos e não a proposta de emenda à Constituição que está tramitando na casa é o que vai trazer um resultado efetivo no curto prazo. Um dos projetos trata da criação de um fundo de compensação, uma conta de compensação para quando o preço dos combustíveis aumentar, e o outro projeto trata de tornar o ICMS fixo por um período de 12 meses, foi dessa forma como foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora aguarda a análise no Senado Federal. E eu queria saber de você se você concorda com essa afirmação dele, que são esses projetos que vão de fato trazer e se eles vão de fato trazer uma solução efetiva no curto prazo para esse cenário, do preço tão alto da gasolina, e dos combustíveis. A questão do fundo de estabilização depende muito de como que ele será financiado. Isso ainda não foi, de fato, aberto e detalhado, mas sim, pode ser uma prática que em outros momentos ajudou outros países a conseguir estabilizar esse preço. Represar o preço, congelar o preço, diferente do que é feito atualmente, não é uma solução boa, porque em algum momento esse acompanhamento em relação ao mercado internacional terá de ser feito. Caso contrário, quem subsidia, quem mantém esses preços é o recurso público, é o governo, e em algum momento essa conta fica muito cara. Então, de fato, não tem muito como fugir da política internacional, da dinâmica internacional. Ela, apesar de estar trazendo uma pressão muito forte sobre a nossa inflação, é uma das melhores práticas internacionais. O grande problema é como isso tem afetado os preços dentro da dinâmica que a gente tem de um cenário de muitos ruídos globais, de muita incerteza em ano eleitoral. E a questão do ICMS congelado, é importante a gente pensar também que toda vez que o preço sobe, a gente tem um efeito de represamento, mas quando o preço cai, a gente também tem esse delay. Então, se ele funciona muito bem para momentos de alta, ele não funciona tão bem para momentos de baixa. Então, algum tipo de calibração nesse tipo de medida de congelamento do ICMS precisa ser melhor pensada, caso a gente, de fato, queira aliviar a pressão sobre o preço dos combustíveis no bolso dos consumidores. Gente, se você chegou agora no noticiário da CNN, a gente está ouvindo a professora Juliana Damasceno, ela é economista da FGV. A gente está aqui falando um pouco, gente, sobre o cenário para os combustíveis e é dramático, Eu quero perguntar para a professora Juliana, quando é que a gente vai ter alguma clareza exatamente de qual é, digamos, o limite para o preço do barril? Existe uma projeção de quando vem aí esse
quando se cristaliza esse cenário de onde vai se acomodar o preço do barril, se para nos 90, 95, que chegou a bater dólares o barril essa semana, se vai mesmo chegar em 100 dólares. E aí, gente, 100 dólares, a Priscila Yazbek, a arauta do caos aqui, disse que você vai gastar 500 paus, cara, para abastecer seu carro, se o barril do petróleo chegar a 100 dólares. Juliana, quando é que a gente vai saber? Pois é, as projeções mais altistas que a gente tinha há algumas semanas indicavam esses 100 dólares aí por barril, mas a gente precisa também olhar qual é o nosso preço frente ao mercado internacional. A gente já consegue ver hoje em dia que o preço do combustível utilizado como referência no Brasil, ele está represado, está defasado em relação ao preço lá no Golfo do México, exatamente. Então, se a gente não está tendo esse acompanhamento ali ao vivo, em tempo real, do preço internacional e ainda assim está sentindo a pressão sobre o bolso, caso isso diminua, caso essa defasagem diminua, essa pressão tende a ser ainda maior. Como eu disse, as projeções mais altistas eram de 100 dólares por barril antes de todas essas tensões globais que vocês comentaram agora há pouco, então agora elas já estão um pouco acima disso. Claro que se isso se confirmar, a gente também tem que considerar os efeitos sobre o câmbio, né? O câmbio ele reage muito a essas cadeias globais, principalmente dos principais commodities, então é preciso a gente considerar também que o cenário de câmbio vai impactar muito esse preço na ponta para o consumidor. São muitos cenários, muitos pontos que impactam nesse preço, mas a gente quer que melhore esse cenário o mais rápido possível, né? Doutora Juliana Damasceno, economista, pesquisadora da FGV, muito obrigada pela sua entrevista e pela sua disponibilidade nessa tarde de sábado para conversar com a gente aqui na CNN. Obrigada a você, boa tarde. Até a próxima.